Graça e paz, irmãos. É um prazer mais uma vez nós podemos conversarmos e, sobretudo, conversarmos da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. E neste sábado nós vamos estudar juntos, ou continuarmos o estudo da nossa revista Palavra Viva, Motivações Cristãs. Nós estamos na lição 7, onde ela traz o assunto Aspectos do Serviço Cristão. Estudo esse baseado em 1 Pedro, no capítulo 4, do verso 7 a 11, que eu quero ler para os irmãos, que assim diz a palavra de nosso Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, meus queridos, a palavra de Deus trata da vinda do projeto de Deus, ela fala do projeto do Senhor, da vinda do Redentor, que se cumpriu, que veio ao mundo, veio à terra e cumpriu todo o propósito de Deus, toda a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ela foi realizada, ela foi cumprida. E o Senhor, na sua ascensão, ele prometeu que ele voltaria. E o Senhor vai voltar. E a igreja, ela vive nessa expectativa da volta de Jesus. Mas não numa expectativa, numa espera, numa inércia parada. Uma espera contemplativa, contemplando o céu, o tempo, os acontecimentos no mundo, suspirando, dizendo consigo mesmo e suspirando no seu coração: Jesus está voltando, volta, Senhor Jesus. Não. A igreja espera sim, a igreja aguarda a volta de Jesus. Mas não desta forma. A igreja aguarda a volta de Jesus, observando sim os céus, os sinais no céu, observando o tempo, os acontecimentos relativos ao tempo. Mas tudo isso a igreja espera não inativa, não inércia, parada, mas a igreja espera de uma forma ativa, participativa, trabalhando, servindo ao Senhor. A igreja é uma organização, um órgão vivo, que trabalha em prol do reino de um Deus vivo. O Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, nas parábolas, ele sempre dizia que bem-aventurado aquele servo, quando o seu senhor vier achar fazendo assim. Ele sempre dizia: bem-aventurado aquele servo, quando o seu senhor vier, os encontre vigilantes. Os encontre de uma forma ativa. Os encontre trabalhando, esperando o seu senhor, sabendo que o seu senhor vem, para poder ir ao encontro dele, fazendo a obra a qual ele tem nos designado, ele tem convocado a igreja para esse trabalho. A lição, ela trata desse assunto, falando sobre o aspecto do serviço cristão. E ela grifa 3 aspectos. Ela fala do amor, como nós lemos no texto, ela fala da oração
e da hospitalidade. Pedro destaca estes tópicos para a igreja, para os irmãos. O amor. Por que o amor? Porque toda motivação para o serviço cristão, ele tem que ser, ele deve ser, deve estar baseado no amor. Porque muitos trabalhos são feitos, muitos trabalhos são realizados por N motivação. Motivação financeira, motivação de prosperidade, motivação de poder, motivação de popularidade. Mas o trabalho cristão, o trabalho que define o cristão, o trabalho que a igreja realiza, o trabalho que a igreja ela faz, anunciando que Jesus está voltando, que Jesus está à porta, é um trabalho feito com amor. Lembram do diálogo do Senhor com Pedro, o Senhor já ressuscitado, quando o Senhor ali na praia encontra os discípulos e chama Pedro e tem um diálogo com Pedro. E nesse diálogo que o Senhor tem com Pedro, eu quero fazer um exercício aqui com os irmãos, que a lição nos propõe, um exercício nesse sentido. Em vez de nós colocarmos o nome de Pedro nesse diálogo, vamos colocar o nosso nome, do Senhor, do Espírito do Senhor vindo falar conosco e nos dizendo: Francisco, tu me amas, apacenta o meu rebanho. Francisco, tu me amas, pastoreia minhas ovelhas. Francisco, tu me amas, Senhor, tu sabes todas as coisas, apacenta os meus cordeirinhos. Percebe-se bem, irmão, como o Senhor diz aqui, não amor ao trabalho, mas o amar o Senhor. Quando nós amamos ao Senhor, todas as coisas criadas, criadas pelo Senhor, evidentemente, nós passamos a amar. Tudo que fazer, e fazer de todo o coração, pois ao Senhor servir. O amor é a motivação maior que a igreja tem e que a igreja vive anunciando o Deus vivo, o Deus regenerador, resgatador, o Deus que opera e faz milagre em nossas vidas, tão unicamente através do amor. Todo serviço, todo trabalho do Senhor Jesus, por mais penoso, e foi penoso, foi doído o trabalho do Senhor, mas foi feito com amor. Com o amor os remi. Eu os amei primeiro. Deus é amor. Portanto, a motivação do nosso trabalho, do nosso servir ao Senhor, seja em nosso lar, seja onde for, ele deve e precisa ser realizado com amor. Paulo mesmo definiu isso em 1 Coríntios 13, quando ele diz: mesmo que eu der todos os meus bens, distribuir tudo que eu tenho, mesmo que eu der aos pobres, mesmo que eu me entregar o meu corpo para ser queimado, para ser sacrificado, se não tiver amor, nada disso tem proveito. Portanto, o amor que nós temos ao Senhor, o amor que nós temos à obra, o amor que nós temos à promessa da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, é Ele que nos move, é Ele que nos motiva, é Ele que nos incentiva a estarmos fazendo a obra do Senhor. Em primeiro lugar, sobretudo, você, eu, que fazemos a obra do Senhor, façamos com amor. Não para sermos vistos, para sermos avaliados por pessoas, mas fazemos por aquilo que já nos avaliou e veio para nos salvar, porque viu em nós valor. Percebe, irmãos, como isso é importante? Nós fazemos um trabalho, seja professor de criança, seja professor de adolescente, seja professor, seja aquele que está à porta,
Seja tudo, a palavra diz, tudo o que fizerdes, façais de todo o coração. Coloque amor, colocamos amor no trabalho da obra do Senhor. Outro aspecto aqui, Pedro coloca, fala sobre a oração. Esperamos Cristo, esperamos o retorno de Cristo, mas esperamos em oração, com oração, suplicando ao Senhor, orando ao Senhor pela situação a qual nós vivemos, orando ao Senhor pela situação daqueles que ainda não alcançaram a salvação, que ainda não entenderam e não entregaram a sua vida ao Senhor. Oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso governo, oramos pela nossa cidade. Há um propósito do Senhor quando estabeleceu a igreja em Mindurim, a igreja em Cruzilha, a igreja em todo o Brasil, um propósito de nós estarmos trabalhando, servindo ao Senhor em oração, para que aonde nós estivermos, aquela localidade, aquela cidade, aquele local, seja abençoado e liberto pelas mãos do nosso Deus. A oração, ela é tão importante nas nossas vidas que os próprios discípulos perceberam a importância dela e pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E que o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso que estais no céu, que venha o teu reino, faça-se a tua vontade. É nesse sentido que a igreja espera a volta de Cristo, fazendo a vontade do Senhor em nós, por nós, através de nós, como igreja do Deus vivo, como igreja do Deus que opera as bênçãos em nossa vida e onde nós estamos, naqueles que são necessitados em receber a oração e glorificar o nome do Senhor e ser liberto pelo Senhor. A oração, ela é um fato de extrema, de suma importância em nossas vidas. Porque nós orando, nós mantendo um diálogo com o Senhor, nós não somos surpreendidos pelas circunstâncias. Muitos em Israel esperavam, aguardavam a chegada do remidor, do Redentor, a chegada do Messias, mas poucos perceberam que o Messias já estava no meio deles. Lucas descreve um casal, na verdade, Simeão e Ana, a profetisa Ana. A palavra registra, o evangelista Lucas registra que Simeão, um homem temente a Deus, um homem de oração, e tinha recebido da parte do Senhor a promessa que ele não morreria sem antes ver a redenção de Israel. E movido pelo Espírito, em oração, foi até o templo, e ali ele encontrou Maria e José, levando o menino para ser apresentado, ainda bebê, com 8 dias. E ele pôde, então, pegar o menino e glorificar o Senhor. Contemplou a redenção de Israel, exaltou ao Senhor naquele momento. Muitos não entenderam, ficaram surpreendidos, mas ele não, porque ele aguardava em trabalho, em oração, em atividade, sabendo em quem estava esperando. Da mesma forma, Ana, com mais de 80 anos, servindo ao Senhor no templo, constantemente em oração, em jejum, sempre ali, persistente, sabendo que a sua espera não era em vão, orando ao Senhor. E quando também viu e teve o menino em seus braços, glorificou o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, a oração, ela é fundamental em nossas vidas, acalma o nosso coração. E nós glorificamos ao nosso Senhor através da oração. E através da oração nós vemos o Senhor revelar as suas verdades, as suas bênçãos, as suas profecias para o seu povo, para a sua igreja. Outro ponto que ele diz, ele fala sobre a hospitalidade. Esperamos Cristo, sendo acolhedores,
hospitaleiros. É essa a função, a obra da igreja, acolher. É a obra que nós, servos do Senhor e servas do Senhor, realizamos para a glória do nosso Deus. Acolher o necessitado, necessitado de uma palavra, necessitado de oração, necessitado de amor, necessitado de valorização como ser humano, como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos hospitaleiros, somos gentis. Nós não vemos na pessoa se ela é a sua posição social, o que ela representa dentro de uma sociedade, mas nós vemos o que ela representa para Deus. Ela tem muito valor para o Senhor, assim como nós fomos acolhidos, fomos hospedados pelo Espírito do Senhor, pelas pessoas que tinham o Espírito do Senhor e nos acolheram, dando-nos e trazendo-nos as boas novas. Sede hospitaleiros, meus irmãos. Acolhei os missionários. Orai pelos enviados do Senhor. Acolhei os necessitados. Isso é recorrente na palavra do Senhor. E o Senhor mesmo, Ele elogia, recomenda e elogia essa atitude. Que o Senhor diz: eu tive fome e me deste de comer. Fui forasteiro e me hospedaste. O livro de Hebreus diz que pela hospitalidade muitos, sem saber, receberam e acolheram anjos em sua casa. É fato que na atualidade, no mundo que nós vivemos, certas atitudes hoje se tornaram difíceis, perigosas, mas nós fazemos, nós acolhemos, porque aquele primeiro tópico, ele dissipa toda essa névoa tenebrosa que o mundo impõe sobre a mente, sobre o coração do homem, o medo, o amor. Lança fora o medo. Quantas pessoas de atitudes, de ações em sua vida, até mesmo perigosas, em vícios perigosos, que a igreja acolheu e fez, e levou aos pés do Senhor, fez conhecida a palavra e o amor do Senhor. E quantas dessas pessoas hoje não são servos e servas fiéis do Senhor? Tudo que fazei de todo o coração, pois ao Senhor servir. Aí entra a confiança que nós temos também no nosso Deus. O bom senso, a sabedoria em como hospedar, em como acolher. Lembram do bom samaritano? A atitude de acolhimento que ele teve para com o desconhecido. Era um desconhecido, mas era um ser humano, um irmão necessitado. Ele acolheu e assumiu a responsabilidade do restabelecimento daquele homem, daquele desconhecido. Esse é um exemplo de hospitalidade que nós, como Igreja do Senhor, devemos desenvolver aonde nós estamos estabelecidos. A lição passada foi dada sobre fazer a diferença. E ela continua nesse mesmo sentido. A igreja faz a diferença. Ela faz a diferença no amor, ela faz a diferença na oração, ela faz a diferença na hospitalidade, no acolhimento. É importante, irmãos.
É importante nós termos amor pelas pessoas, nós temos amor pela obra do Senhor, porque Cristo nos amou. Francisco, tu me ama. Recebe o necessitado. Compartilha. Faz a obra do Senhor. Vamos orar, irmãos, para que o Espírito do Senhor, o Espírito de coragem, Espírito de vencedor, esteja em nós, sobre nós, para que possamos fazer a obra do Senhor com amor, com dedicação, porque Cristo vai voltar. Isso é certo. Isso é certo, é fato, a volta de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele voltará. E nós estaremos vigilantes, operando, fazendo tudo aquilo que a palavra e o Espírito têm nos orientado. Pai, que esta palavra, que a ação do Senhor e a bênção do Teu Espírito trabalhem em nossos corações, para que tenhamos um coração voluntário, um coração amoroso, para fazer tudo aquilo que o Senhor, no Teu Espírito e na Tua graça tem nos alcançado, Pai. Que a Tua Igreja, estabelecida, constituída aqui no Brasil, seja uma igreja, um instrumento a serviço do Senhor e do Teu reino. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Paz do Senhor. Até o próximo.